Uma coisa que eu gosto de fazer ao ir à igreja, especialmente ao ouvir um sermão, é procurar no sermão, ou na lição da IBD, ou mesmo no louvor, ou mesmo num testemunho, ou num versículo que a criança recita, gotas do extraordinário. Algo que fuja ao normal. E você deve ter vivido isso já algumas vezes. Você está lendo a Bíblia ou orando e algo bate como novo, como extraordinário para você. Isso aconteceu comigo aqui, domingo passado, à noite, quando o pastor pregava, apresentava Jesus. Foi um sermão que fez muito bem para meu coração. Sempre sermão que fala de Jesus faz bem para o coração da gente, né? E num momento do sermão, ele mencionou Marcos 1:40. Marcos 1:40 e 41. Mas aquilo bateu diferente para mim. E durante a semana, então, eu fiquei pensando, estudando, meditando sobre o que foi para mim uma gota do extraordinário domingo passado, e eu quero compartilhar com você neste domingo. Espero que faça bem a você como fez a mim. Então, abra em Marcos, no primeiro capítulo, versículo 40. E pode deixar esse capítulo aberto. Aceita-se que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, embora tenhamos Mateus antes, mas entende-se que Marcos foi escrito antes de Mateus. Então, nós poderíamos dizer que Marcos digamos assim, narra o começo do cristianismo, né? E eu fiquei olhando esse capítulo e pensando no que está aqui destacado, como diz o pastor, gosta de falar, né? Está gritando, mas também fiquei procurando o que não está escrito aqui. Marcos não falou que o cristianismo estava começando com a construção de um grande templo. Nem falou que pessoas pobres estavam se tornando ricas. É muito interessante. Ele começa, então, a narração, poderíamos dizer assim, a descrição do que estava acontecendo naquela virada da história, né? Virada de página da história. E Marcos, então, começa falando de João Batista. Não poderia ser diferente, né? João Batista fez aquela transição, fala do batismo, da tentação de Jesus, fala de pessoas curadas, fala do diabo fazendo os seus movimentos, e então ele registra esta oração, que eu passo a chamar aqui, para a nossa reflexão, de a primeira oração do cristão. E pode ser que você tenha feito essa oração aos pedaços, não é? Em momentos diferentes da sua vida, você fez essa oração. Mas todo cristão há de fazer esta oração para iniciar a sua jornada, a sua caminhada. Leiam comigo, meditem comigo e consigam ver o que eu vi ou mais. Diz o versículo 40, aproximando-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Não sei se a sua tradução está assim, mas você pode ver, aqui tem uma outra, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Você consegue criar essa imagem de Jesus? Jesus já começava a ter problemas com as multidões, e aproxima-se um homem leproso. A ideia aqui é mais do que lepra, é um homem que estava com muitas feridas na pele. Lepra, alguma coisa que causava, naquele tempo mais do que hoje, muita repulsa. A pessoa era realmente colocada de lado, ninguém tocava, ninguém se encontrava, ninguém fazia qualquer aproximação. Era uma pessoa realmente excluída da sociedade. Agora imagine, tente criar essa cena. Aproximou-se dele. Esse homem leproso, sabe lá onde ele conseguiu forças, e ele falou, eu tenho que ir a Jesus.
A minha vida está muito cansada, está muito difícil, eu tenho problemas de toda natureza, mas eu preciso ir a Jesus. Aproximar-se de Jesus já era um grande desafio. E diz, lhe suplicou. Então aqui está a ideia da oração. Ele faz uma súplica. Não só isto, diz de joelhos. Por isso que a tradução ali diz rogando-lhe. Há aqui uma intensidade. Você pode, na sua mente, ver aquele homem todo ferido, todo sofrido, se aproximando de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, suplica. E a súplica dele foi muito objetiva, foi telegráfica. Ele só disse, Marcos não narrou. Interessante que Mateus vai narrar essa experiência resumidamente. Lucas, que é detalhista, também resumiu. Não vai falar da forma como Jesus reage a essa súplica. Mas esse leproso se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus. Eu fiquei tentando criar a imagem dos olhos dele. Será que teria ele olhado para Jesus? Ou estaria olhando para o chão? O fato que Marcos registrou que de joelhos, ele rogou, ele suplicou. Resumidamente, ele disse, se quiseres, podes purificar-me. Bem, diz a Bíblia que não é por muito falar que a gente vai ser ouvido, né? O que tinha nesta oração, o que tinha nesse gesto, o que Jesus viu no coração deste homem, sofrido. Só Marcos vai registrar, da forma como está aqui, com essa abundância de detalhes, o que nós lemos no versículo 41 e 42. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Você pode imaginar uma multidão, e gente falando, e gente se esbarrando, e gente empurrando umas às outras, e um homem chega e faz essa oração curtinha, e Jesus para. Isso é algo muito interessante no Senhor Jesus. Lembra da viúva que estava lá entregando 2 moedinhas de 5 centavos? E todo mundo admirado com os bambambãs e aqueles debates teológicos. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, vocês viram aquela viúva? Vocês lembram daquela outra experiência da mulher que foi por detrás e tocou a ponta do vestido, da manta, da orla do Senhor Jesus? E Jesus para e diz, quem me tocou? Mais ou menos assim, esse é o Jesus apresentado pelos evangelhos, né? É o Jesus que nós abraçamos, que é o Deus dos detalhes, né? E Jesus disse diante daquele homem que talvez nem esperasse tanto ser observado ou ouvido, porque estava acostumado a ser rejeitado. Eu quero, fica purificado. Fique limpo. Bom, o que Jesus responde a este homem? Ou o que na cabeça, na leitura de Marcos, o que Jesus responde? A oração que o leproso faz é muito curta, poucas palavras. Mas diz o versículo 41 que, primeiro, Jesus encheu-se de compaixão. Segundo, Jesus estendeu a mão em direção àquele homem. Terceiro, Jesus tocou aquele homem. Quarto, Jesus pronunciou uma sentença, disse uma palavra, quero, fique limpo.
Então eu quero que você medite comigo sobre esta reação de Jesus. Por que considero importante esse detalhamento feito pelo evangelista Marcos? Porque as nossas orações não são atendidas ou tratadas como elas são ditas. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha as nossas orações. Então, uma coisa é o que eu falo a Deus em oração. Agora há pouco, vários vieram aqui à frente. O fato de estarem aqui à frente, de levantarem, de saírem do banco e vir aqui orarem com o pastor, é um movimento, é um gesto. Então Deus talvez nem tenha dito palavras. Muitas orações, talvez as mais impactantes nos céus, nem usam palavras. Aquele homem ajoelhou-se, suplicou, mas a reação dos céus foi extraordinária. Foi muito mais do que aparentava o pedido. Então, a sua oração, a minha oração, não é tratada, não é considerada apenas conforme as palavras ditas. É considerado o coração, porque diz a Bíblia que Deus olha o coração. E mais, é observado, além das palavras, que as palavras são importantes, além do coração, que é fundamental na nossa oração, porque Deus procura o coração sincero, a este Ele não resiste, não é? Mais ainda, a nossa oração é tratada conforme a nossa real necessidade. Às vezes você vem aqui para pedir por algo, e falando ou não, você está pedindo uma determinada solução ou intervenção de Deus numa situação. Mas a resposta vem de um modo diferente daquela sua expectativa. Porque a leitura que Deus está fazendo é, você não precisa disto, você precisa disto. Então ele vai responder, ele considera as palavras, ele considera a motivação do coração, ele considera a sinceridade, mas ele vai tratar conforme a sua vontade, o seu reino, e no caso também o seu amor e compaixão. A resposta de Jesus: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E então Marcos vai gastar muito mais palavras para explicar o que Jesus fez, ou seja, a resposta de Jesus ao pedido, do que as palavras do próprio pedido. Jesus encheu-se de compaixão. Jesus estendeu a mão. Jesus tocou. Jesus disse, pronunciou: fique limpo. Eu quero assim. Em primeiro lugar, então, essa oração foi ouvida por Jesus de um modo expandido, ampliado. O que Jesus ouviu daquele leproso foi: Senhor, tenha compaixão de mim. É que assim começa o Evangelho, porque a salvação ocorre, ou a intervenção de Deus ocorre, num momento, num ambiente, numa atmosfera de compaixão. O que esse homem estava pedindo era, em primeiro lugar, trate-me com graça. É isso que Jesus ouviu. Ele disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Mas Jesus ouviu: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu preciso, eu necessito. Quando ele disse: Senhor, se quiseres, podes, ele estava reconhecendo o poder de Jesus. Se quiseres, podes. Tu tens poder. E ele disse: podes tornar-me limpo. Ou seja, eu reconheço o teu poder, a tua glória, a tua santidade, o teu reino, e eu reconheço a minha miséria. A salvação começa com uma oração de súplica por piedade, por misericórdia, por compaixão. Então Jesus ouviu aquele leproso dizer: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sei que a minha situação
é miserável, e eu sei que tu podes todas as coisas. A gente pode achar que a lepra ou doenças da pele são coisas muito terríveis. Mas, irmãos, nós precisamos ser lembrados pelo Espírito Santo que o nosso problema é muito maior do que lepra. Não é? Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele cai, se derrete. Como é que eu vou fazer agora? Os meus olhos viram o rei. Miserável homem que sou, diria Paulo. Eu estou acabado, não tem como, não há como eu sobreviver, eu permanecer de pé diante da santidade de Deus. Nenhuma pessoa realmente fez a primeira oração do cristão se ela não tomou consciência da sua real situação diante de Deus. Por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo. A oração que se apresenta diante de Deus, achando ou imaginando que tem algum mérito, que tem algum espaço algum crédito diante de Deus, essa oração não alcança o coração de Jesus. Lembram dos dois que foram ao templo orar? Eu te dou graças porque eu sou membro da Igreja Batista Bingen, eu frequento os cultos, eu entrego o dízimo, eu ajudo de todas as formas. E o outro disse: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. E a Bíblia diz que este que clamou por compaixão, voltou justificado. O outro não. A primeira oração do cristão, quando você atravessa aquela linha de não cristão e cristão, a primeira oração é: Senhor, tenha compaixão de mim. Você já fez essa oração? Ou você ainda está caminhando naquela arrogância, achando que vai conseguir a salvação ou os céus, porque você nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou? Enquanto achar que tem algum valor, algum crédito, Jesus não está encantado com você. Mas quando você cair ao chão e dizer: o que eu fiz? Na casa de meu pai, os funcionários têm comida e eu estou aqui comendo comida de porcos, não é? Miserável homem que sou. Senhor, tem compaixão de mim. Assim começa a oração daquele leproso. Pelo menos como eu imagino que Marcos viu a Jesus ouvindo. Em segundo lugar, essa oração inclui a ideia de: Senhor, estenda a mão por mim. Qual a diferença entre Deus ter compaixão de você e Deus estender a mão? Vocês têm ideia do que Deus sentiu quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário? Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Tem ideia do que sentiu Deus naquele momento? Entretanto, Deus não estendeu a mão e não livrou Jesus da cruz. Observaram isso? Mas por causa de mim, por causa de você, Jesus estendeu a mão. E o leproso estava pedindo, eu creio que estava pedindo, tanto que Jesus respondeu nesses termos, né? Jesus estendeu a mão. Veja o que diz o salmista no Salmo 44, versículo 23. Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. O que o salmista e esse leproso está orando é: Senhor, faça um movimento, faça uma intervenção. Ele tinha pedido: Senhor, tenha compaixão de mim.
Não me trate conforme os meus méritos, trate-me conforme a tua graça. Mas agora ele está dizendo: Senhor, eu preciso mais, eu preciso que o Senhor se movimente, que o Senhor faça, que o Senhor haja, que o Senhor me cure. E Jesus então estendeu a mão, porque a salvação é sempre uma iniciativa de Deus. Podemos posicionar o nosso coração como um canteiro de terra fértil, mas a salvação é uma iniciativa de Deus, é um movimento de Deus. Este não é outro sentido da encarnação. A encarnação, Jesus deixou os céus, sendo a imagem de Deus, não quis agarrar-se a isso, mas tornou-se homem. Deus tomou uma iniciativa, Deus veio em nossa direção. Não é você que, se você está aqui e nunca fez uma oração entregando o seu coração para Jesus, saiba, não foi você que está procurando Jesus nessa noite. É Jesus que está procurando você nessa noite. Você não está aqui porque você tomou uma decisão inteligente. Você está aqui porque Jesus fez movimentos para que você estivesse aqui. Alguém disse que a nossa terra é cercada por anjos que estão observando o caminhar dos homens. E então os anjos observam um homem que vai caminhando, cheio de suas alegrias e vitórias, e de repente acontece uma tragédia em sua vida. Então os anjos observam: olha, ele está triste agora. Veja, ele vai orar. Olha, ele ajoelhou-se. Isso é alguém imaginando, um artista imaginando a conversa dos anjos que acompanham os nossos passos. Veja, ele se ajoelhou. Veja, ele está clamando. E é sincero, ele está clamando. Veja, ele foi salvo. Jesus está acompanhando os nossos passos. Jesus está acompanhando os seus passos. E ele está fazendo movimentos para salvar a mim e a você. Lucas capítulo 7 conta de uma viúva que caminhava com o seu filho morto para o sepultamento. E diz que Jesus entra na história dela, toca naquela situação e diz para aquele corpo morto: levanta-te. Jesus está andando, o pastor falou isso hoje de manhã, Jesus não está parado, Jesus está andando, Jesus está se movimentando. Ele se movimentou hoje por minha causa, ele se movimentou hoje por sua causa, ele faz movimentos, ele estende o braço. Então, a primeira oração do cristão é: Senhor, movimente-se, estenda o teu braço em minha direção. Estão lembrados daquela história da rainha Esther? Naquele tempo era um costume que a pessoa que se aproximasse do rei, se o rei não estendesse o cetro, aquela pessoa era morta. Então você queria muito falar com o rei, você tinha uma grande necessidade, então você criava coragem e ia até perto do trono, e você ia se aproximando. Se o rei não estendesse o seu cetro, você morria. Essa ideia de estender a mão em sua direção carrega a ideia de salvação. Jesus não ficou lá no céu tendo compaixão, coitadinho de fulano, coitadinho dele. Não, Jesus movimentou-se e morreu numa cruz e foi até a morte. Ele andou até a cruz. Então essa oração, a primeira oração do cristão: Senhor, estende a tua mão em minha direção. Você pode imaginar o que acontece na vida de uma pessoa quando Jesus, cheio de compaixão, dirige diretamente, especificamente a alguém? Ele não está estendendo a sua mão para 8 bilhões de pessoas apenas. Ele está estendendo a sua mão para você, para mim, especificamente. Havia uma multidão ali, mas Jesus estendeu a mão para aquele leproso que suplicava. Em terceiro lugar, Jesus ouviu, nas palavras de Marcos, pelo menos conforme eu imagino, Jesus ouviu aquele leproso dizendo: Senhor, toca-me, toca em mim. É mais do que um movimento.
Se o movimento de Deus é mais do que compaixão, o toque de Deus é mais do que movimento. Toca-me. Você já foi tocado por Deus alguma vez? Jesus já tocou você alguma vez? O leproso, pelo menos Jesus ouviu, entendeu que o leproso estava dizendo: Senhor, transfira de ti para mim. Porque o toque carrega essa ideia. Quando aquela mulher tocou o manto de Jesus, vamos dizer assim, a pontinha do paletó de Jesus, e ela foi curada, porque saiu de Jesus virtude. Algo saiu de Jesus, do universo do ser de Jesus, saiu algo que curou aquela mulher. Ela tocou Jesus. Alguém me tocou. Quem me tocou? O toque de Jesus é muito importante para ele. É triste que não seja importante para tantas pessoas, mas ser tocado por Jesus faz toda a diferença. Ele estava orando dizendo: Senhor, toque-me. A salvação, portanto, ela é um encontro. Nós temos no Brasil o costume de dar as mãos, né? Agora, na pandemia, a gente ficou assim um pouco, desativou um pouco isso, desanimou um pouco, né? Mas a gente tem o toque. Lá na Coreia do Sul, por exemplo, em muitos países da Ásia, você não tem esse hábito, né? É só assim e tal, né? Vocês estão vendo novelinha coreana igual eu, então aprende essas coisas, né? Então não tem muito toque, mas o toque tem o seu significado. Os que riram é porque estão vendo novelinha também. Os que não riram é que têm vergonha de confessar, né? A salvação é um encontro. Jesus tocou as pessoas. Jesus toca as pessoas. Não importa a situação delas. Se são leprosas, se são pecadoras, Jesus toca as pessoas. E a oração, a primeira oração do cristão é: Senhor, toque em mim. Quando Jesus toca em nós, como disse, algo de Deus passa para nós. Ele soprou e o seu sopro bateu, tocou no homem e ele se tornou uma alma vivente. Então Jesus veio na encarnação, soprou sobre os homens e eles foram cheios do Espírito de Deus. Quando Jesus toca em nós, Ele toca em nós, no caso aqui, literalmente. Mas o que todos nós experimentamos foi o toque de Jesus através da sua palavra, através do seu Espírito. Mas Ele toca. Ninguém é salvo se não for tocado por Jesus. Porque quando Ele toca você, então, cheio de compaixão, Ele se movimenta até você especificamente e Ele toca em você, você recebe dEle. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos sendo cheios do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito. Ele vai passando vida dEle para nós. Você já ouviu muitas mensagens sobre santidade. Que você tem que ser santo. E a gente pensa que santidade, então, é parar de fumar, parar de beber, parar de ver pornografia, parar de ver isso, parar de ver aquilo. Não é? Santidade é toque de Deus. Quando Jesus toca em você, Ele, que é santo, como cantamos aqui, a santidade dEle passa para você. Santificação é uma experiência de toque, de encontro com Jesus. Você se encontra com Jesus, a santidade dele passa para você. Assim também a humildade. A humildade dele passa para você no toque. Você lê muito a palavra e assim Jesus vai tocando você. Você vai se tornando humilde. Não é que você é humilde, você não é humilde. Eu não sou humilde. Nenhum de nós é humilde. Nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. Jesus é humilde. E quando Ele toca em uma pessoa, essa humildade de Jesus é que passa para essa pessoa. Perceberam que aqueles homens
deviam ter estado com Jesus. Quando você se revelar numa situação de crise da vida, se revelar humilde, é porque você andou com Jesus. E algo dele passou para você. E sabe o que ele quer mais passar para mim nessa noite e para todos os habitantes desse planeta? Ele quer passar para mim o que ele tem, o que ele é. Porque ele disse: eu sou a vida eterna. Então ele quer tocar em mim e passar para mim vida eterna. Então essa oração do leproso, ela é muito significativa e pode ser tratada como uma oração simbólica, a primeira oração do cristão. Então, quando Jesus toca em mim, é como se Deus mudasse de endereço. Agora Deus mora em você. Pelo toque. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Aqui é compaixão. E viremos para ele, é movimento. E faremos nele morada, é toque. Eu acho que o pastor falou hoje de manhã, se não me engano, o reino de Deus está em você. Lucas 17, 21. Em quarto e último lugar, Jesus ouviu a oração desse leproso, dizendo assim: Senhor, declare a sentença do meu futuro. Porque ele disse: se quiseres, podes curar-me. Mas Jesus leu aquela oração como que ele dizendo: Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos. E o Senhor precisa dizer uma palavra. Tu tens o poder. Ele não entendia bem como é que era esse poder. Mas Jesus estava respondendo dizendo: esse poder é a sentença, é a palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus para Pedro: vem. E Pedro se agarrou à palavra de Jesus: vem. E andou sobre o mar. Na palavra de Jesus, na sentença dada, o poder para tornar algo que não existe a existir. Se a vida eterna não existe no seu coração, e Jesus diz: tens a vida eterna, tens a vida eterna, vida eterna. Se Jesus disser: perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. A palavra de Jesus, lembra do paralítico que foi descido pelo telhado? Ele queria ser curado da paralisia, do problema lá do físico, mas Jesus disse, em vez de dizer, anda, está curado, pode andar? Jesus disse primeiro: perdoados estão os teus pecados. Houve uma confusão. Quem pode dizer perdoados estão os teus pecados? Meu irmão, minha irmã, como eu, você é pecador, mas não importa a feiura dessa lepra. Se Jesus disser: você está perdoado. Você está perdoado. Se Jesus disser: hoje estarás comigo no paraíso. Não foi o que ele disse ao ladrão da cruz? Foi uma primeira oração de cristão também ali na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A oração foi esta, mas a resposta foi: hoje estarás comigo no paraíso. E ele foi estar com Jesus no paraíso naquele dia. Portanto, o leproso e eu e você orando, pedindo: Senhor, declare uma sentença. O que vai ser de mim daqui a 200 anos? Jesus, diz onde eu estarei daqui a 200 anos. Se o Senhor disser: estarás comigo no paraíso, eu estarei contigo no paraíso. Aquele leproso queria que Jesus dissesse uma palavra. Lembra do centurião que com o seu filho ou servo doente,
O servo doente, Jesus ia até a casa dele e disse, mas não precisa ir. Basta que o senhor diga uma palavra. E o meu servo será curado. Porque ele entendia o poder da palavra de quem tem autoridade. Pela tua palavra farei isso, pela tua palavra lançarei a rede, pela tua palavra eu vou andar sobre o mar, pela tua palavra eu irei para o céu. Por isso que a Bíblia garante certeza de salvação a quem passa por essa experiência de conversão. O que esse leproso estava dizendo quando disse, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Se quiseres, ele estava aceitando a solução que Jesus desse. Qualquer, eu não entendo bem, eu não entendo nem mesmo bem exatamente o que eu preciso, mas se quiseres, eu aceito a solução que o Senhor apresentar. Você já orou assim? Senhor, eu não sei como orar, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Então, atende-me conforme a tua graça, atende-me conforme os teus desígnios, atende-me conforme a tua vontade, se quiseres, tu podes. Esta é a oração que conduz à salvação. Alguns são resistentes, não querem a solução da forma como Jesus apresenta. Querem ser salvos subindo escadas, fazendo sacrifícios. Acham que a salvação é prosperidade financeira. Querem outras soluções. Não querem a solução como apresentada por Deus. Lembra de Naamã, lá no Antigo Testamento? Um poderoso lá do exército da Síria, se não me engano. Que não era de Israel. E então a menina que morava lá, que era judia, ela disse, se o meu patrão estivesse lá na terra de Israel, o profeta oraria e ele seria curado. É uma experiência bem semelhante, de lepra também. E então ele resolve ir, e ele vai com cartas do rei, com dinheiro, com ouro, não é? Chega lá, o Eliseu só mandou um recadinho. Não fez do jeito que ele queria. Ele disse, eu esperava que o pastor viesse aqui, me recebesse e desse tapinha nas minhas costas e coisa assim, não é? Aí o pastor mandou um recadinho, diz, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ficar curado. Ele foi? Não, ele entrou num debate doutrinário, teológico e questionando, porque ele achava que a salvação, que a cura não era daquele jeito. E aí alguns amigos ali, subordinados a ele, disseram, olha, mas se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? Faria. Ele pediu para você mergulhar 7 vezes. Mergulhe 7 vezes. Então ele aceita a solução como ela lhe foi apresentada. No caso por Deus, porque o profeta representava Deus nesse sentido. Ele foi. E ele mergulhou cada uma daquelas 7 vezes. E na hora que ele mergulhou a 7ª vez, a palavra se cumpriu. Então, a salvação do nosso coração, ela se dá não por conta das nossas inteligentes criações de como eu vou ser salvo, mas pela palavra de Jesus. Porque se no seu coração você crê, e se com a sua boca você confessar, a sentença é a seguinte: você está salvo. Então eu quero convidar você a orar. Pode ser que você tenha feito parte desta oração. Pode ser que você tenha dito, Senhor, tenha compaixão de mim. Eu sou mesmo um pecador. Eu preciso ser tratado com misericórdia. Pode ser que você tenha orado, Senhor, movimente-se em minha direção. Movimente-se em meu favor. Eu preciso que o Senhor se desloque, como o salmista clamava. Ó Senhor, na expressão poética, né? Acorde, Senhor. Estenda a tua mão para me socorrer. Pode ser que você tenha orado, Senhor, toque em mim,
Veja, meu irmão, se você nunca sentiu o toque de Jesus, a sua oração pode estar incompleta, a sua oração pode estar incompleta. Diga agora, se quiser abaixar a sua cabeça e orar, sinta-se à vontade, você está na casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de outra coisa, é casa de oração. E você pode orar: Senhor, toque em mim. Senhor, diz uma palavra. Anuncie uma sentença a respeito de mim. Diga, Senhor, se o Senhor disser, você está perdoado. Se o Senhor disser, você está salvo. Se o Senhor disser, escreva o nome dele no livro da vida. O meu nome será escrito no livro da vida e ninguém poderá tirar dali. Você quer fazer essa oração? Ou você quer completar essa oração, se você já iniciou essa oração na sua andança até aqui, mas nessa noite você quer orar como esse homem sofrido: Senhor, tenha compaixão de mim, trate-me por graça. Senhor, dirija-se a mim, movimente-se por mim. Senhor, toque em mim, transmita de ti para mim, vida do Senhor para mim. Quando eu encosto no mundo, eu recebo morte. Mas se eu encostar em ti, se o Senhor encostar em mim, eu receberei vida. Se o Senhor quiser, hoje eu me torno eternamente salvo. Senhor, anuncie a minha sentença. Diz, Senhor, registre solenemente, ordene aos teus anjos que escrevam o meu nome no livro da vida. Você faz essa oração? Quer que eu agradeça a Deus por você? Quer que Ele veja no seu gesto o seu pedido? Levante a sua mão. Levante a sua mão se esta é a sua oração nessa noite. Deus abençoe. Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Levante. Deus abençoe. Levante a sua mão. Ele vai ler esse gesto. Ao levantar a sua mão, eu fiz isso, eu tinha 17 anos de idade, o pastor pediu para eu levantar a minha mão, que Jesus entenderia o que eu estava fazendo. Eu levantei minhas duas mãos, eu tremia naquele dia, mas Jesus viu a minha oração, leu o meu coração e ordenou que o meu nome fosse escrito no livro da vida e perdoou os meus pecados, e Ele está fazendo isso com vocês hoje. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, que podemos dizer ao Senhor, para conseguirmos expressar a gratidão, o reconhecimento de nossos corações, pelo que o Senhor tem sido, pelo que o Senhor tem feito por nós. Cada passo que o Senhor deu neste mundo em direção à cruz, foi movimento do Senhor para a minha salvação, para a nossa salvação. E o Senhor mandou que fosse registrada a palavra, e ela está aqui 2000 anos depois, tocando nossas vidas. Assim como também o Teu Santo Espírito, que nos persuade e que nos lembra o que o Senhor ensinou e falou. Ó Deus, nós Te louvamos pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem dito. E nós Te louvamos, ó Deus, porque na Tua compaixão o Senhor nos tem encontrado todos os dias. Obrigado por esses tantos irmãos que levantaram suas mãos. Senhor, eu não consigo ler com precisão o que eles estão orando ao levantar as mãos. Mas é tão bom saber que o Senhor está, que o Senhor reage, responde a este gesto de clamor, de entrega. O Senhor responde conforme a necessidade deles, conforme o poder que Tu tens e conforme o Teu coração cheio de amor. Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão.
É assim que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero